A paz, eu sou a Kátia da Natural World Aromaterapia. Hoje eu vou falar sobre a síndrome PFA-PA, ou em português, síndrome das febres periódicas, ou estomatite aftosa, ou faringite, ou também adenite, que nada mais é a íngua, tá? Então as pessoas às vezes não entendem por que será que eu posso desenvolver um desses problemas para desenvolver essa síndrome. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, gente, tá? Época que começa a aumentar a temperatura aqui no Japão. Primeira coisa, aumento de temperatura, gente, tem proliferação de vírus. No calor é muito mais fácil os vírus aumentarem. Por quê? Porque toda vez que eu aqueço a temperatura de alguma coisa, o vírus ele se expande. É mais fácil o contágio quando a gente espirra, quando a gente fala, o ambiente tá muito quente, abafado, ainda mais aqui no Japão que não tem vento, né, gente? Fica tudo abafado, bem abafado mesmo. Então imagina na sala de aula, imagina o seu trabalho, imagina você no metrô, imagina você no baço, né? Então muitas coisas, gente, a gente tem que lembrar disso. Então sempre no verão tem um pouco aumento da temperatura, tem várias viroses que vão acontecendo e a gente tem que ficar de olho. Então pra você que é mamãe, você que é papai, eu tenho que lembrar primeiro outra coisa que eu sempre falo, gente, se atenha aos hábitos básicos de higiene. Quais são? Lavar as mãos. Lembrando de novo, gente, lavar as mãos não é passar a mãozinha na água, não. É pegar o sabonete, ó, passar aqui aos dedos, entre os dedos, lavar bem as mãos e enxaguar. Tenho que lembrar de lavar a mão assim quando eu chego em casa da rua. Quando eu saio do banheiro, tanto fazendo xixi ou cocô, eu tenho que lavar as mãos. Tanto homens quanto mulheres ou crianças, gente, principalmente. Tem que lembrar disso. Outro detalhe, antes de sentar à mesa para se alimentar, seja no café da manhã, no almoço ou na janta, gente, ou no café da tarde, com seus filhos, comecem a ter esse hábito. Vão lavar a mão. Então, lava a mão, gente. Deixa um sabonetinho lá na pia. Pra quê? Pra criançada lavar a mão, tá? Por que eu falo na pia da cozinha? Porque aqui no Japão é diferente, a entrada da casa já é a pia, então fica fácil da pessoa pegar e tá lavando. Então deixa um sabonetinho ali pra você lavar a mão e seus filhos também. Isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante, papais e mamães. A gente fala sobre isso, mas muita gente fala, não, é besteira. Pra que isso? Gente, sabe aquele beijinho que a gente fala, que os pais têm mania de beijar os filhos na boca? Eu tenho que lembrar que além de várias viroses que eu posso passar e doenças que eu posso passar, eu tenho que lembrar o quê? Nesse período, eu tenho que ter mais atenção ainda. Por quê? Porque às vezes a sua imunidade, você adulto, você pode estar genki, mas você pode estar com algum vírus que seu corpo ainda não detectou. Mas a criança, como ela tem uma imunidade mais baixa, é muito fácil ela contrair qualquer tipo de virose que às vezes você, mãe, você, pai, tá passando pro seu filho nessa hora de dar beijinho na boca. Porque a saliva fica muito fácil, é muito rico em viroses, então eu tenho que estar tomando cuidado com isso, tá? Então, gente, se atenha, mude os maus hábitos. Quer beijar, beija o rosto, enche o seu bebê de beijo na bochecha, sabe, dá um cheiro, mas esse beijar na boca, gente, corta esse mau hábito, tá? Porque não é essa a demonstração de amor. E se você começa a sempre beijar isso, qual o valor em relação para os seus filhos mais pra frente entenderem em relação do beijo? Ser uma coisa importante, única, né? Não ser para qualquer um. Isso também eu tenho que começar a entender isso, tá? Então os valores, gente, tem que ser mudado desde a nossa infância, se a gente quer uma vida melhor para os nossos filhos. Por quê? Porque além de tudo de você prevenir virose, você começa a dar outra conotação para ele. Tá bom? Então isso é muito importante. Outro detalhe muito importante em relação do beijinho que o pai ou a mãe que dá, lembrar o seguinte, gente, se você tiver um pouquinho gripado, aqui no Japão é cultural, todo mundo vai lá e coloca máscara, mas tem muitos brasileiros ou muitos latinos que falam, ai, não quero fazer isso. Gente, respeita o próximo, respeitar o próximo, você tá meio funga-funga, tá cough-cough, alguma coisa assim, coloca a máscara, gente, eu sei que tá quente, mas usem a máscara do mesmo jeito para prevenir as viroses até mesmo dentro da sua casa, para prevenir em relação à sua família, isso ajuda bastante, tá? Dentro da aromaterapia eu vou dar uma dica aqui muito legal para quem tá passando por essa síndrome, que as mães ficam desesperadas porque é um monte de febre, o médico às vezes não sabe qual dos problemas está tendo, se é estomatite, aftosa, se é uma faringite ou se não é uma adenite, né, se é uma íngua que teve em relação à garganta, mas a íngua também pode estar em relação dos gânglios, então posso estar debaixo dos braços, né, na virilha, atrás do joelho, então
tudo onde tem gânglio, gente, eu posso desenvolver uma íngua. Mas lembrando o quê? Que para criança, geralmente, ela não consegue engolir. Então, além de não conseguir engolir, que nem água muitas vezes consegue, ela não vai conseguir comer. Então isso é bem preocupante, gente, ainda mais agora com o aumento de temperatura. Então o que eu tenho que lembrar? Dentro da aromaterapia, gente, tem um gargarejo que você pode fazer diariamente com seus filhos. Eu vou só dar exemplificar em relação ao óleo essencial de tea tree novamente, tá? Então, se você acostuma a fazer gargarejo com seu filho, né, isso é muito bom porque é preventivo. Então você vai pegar uma colherzinha de mel, pingar ainda mais para criança, é uma gotinha do tea tree e misturar. Quando você mistura, o mel começa a mudar de cor, gente, tá? E aí depois você adiciona 2 dedinhos de água no copinho e mistura para ele diluir e faz o gargarejo. Fez o gargarejo, lavou bem a garganta, cospe. Se fizer isso pela manhã, na hora do almoço e na janta, ou se não dá, só pelo menos pela manhã e à noite, você vê que alivia bastante. Geralmente eu uso um anti-inflamatório também, mas isso vai decorrer o que cada um tá passando. Porque às vezes, gente, esquece. Mas para desenvolver uma estomatite, para eu desenvolver uma faringite, pode estar acontecendo N coisa dentro da minha casa que às vezes não é nem com a criança, mas com você adulto, com você pai, você mãe, sabe que pode estar passando por muita ansiedade e passando isso pro seu filho e seu filho desenvolver estomatite ou a faringite, sabe? Você pode estar engolindo sapo, também desenvolver esses problemas. Você pode estar passando por nervoso constante e tá desenvolvendo isso e por se proteger, desenvolver adenite, ou seja, formar uma íngua. Então, gente, tem muitas causas. Então, para cada causa tem um óleo e eu tenho que saber se a pessoa não tem contraindicação, se não tá grávida e etc e tal. Por quê? Porque não tem a ver só com a criança. O tea tree eu tô indicando porque ele não tem contraindicação, desde criança até idoso eu posso utilizar, se tem pressão alta, epilepsia, para gargarejo, não tem nenhuma contraindicação e fica maravilhoso. Então experimentem, façam isso na sua casa. Em vez de ficar intoxicando seus filhos com medicamentos, gente, tem coisas que são simples, básicas e dá pra você fazer. Um detalhe importante, que tem muitas mães que assistem os vídeos no YouTube já acham, é só isso eu vou fazer. Se informa, gente, com o profissional. Não fiquem com medo, sabe, de se informar, se orientar com o profissional. Por quê? Porque isso é importante, a vida dos seus filhos. Não peguem toda a informação que vocês pegam na internet e já vão lá fazendo. Entendam. Procure um profissional para perguntar, para questionar e assim fazer corretamente, para depois não ficar, mas eu fiz assim. Mas você perguntou? Você só fez com a ideia que você teve, com a pequena informação que foi dada ali na internet. Vai mais a fundo, gente, é a saúde dos seus filhos. Procure um óleo de qualidade, procure um profissional idôneo. Por quê? Porque ele vai te orientar da forma correta de se utilizar. Tudo bem? Gente, gostou das informações? Dá um like, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal e até a próxima.